Segunda temporada do Histórias que Conectam Mulheres que Inspiram. E hoje, com muita alegria, eu tô com uma grande amiga aqui, uma grande mulher, uma inspiração, a Silene Valério, terapeuta integrativa, mãe, e que com certeza vai ter muita história boa para compartilhar com a gente. Amiga, quero te agradecer muito por tu ter topado o convite de estar aqui e por tu ter coragem, né, para compartilhar a tua história, que com certeza vai inspirar outras mulheres. Então, eu já vou aproveitar, vou te passar a palavra para te apresentar um pouco, contar para nós quem é a Silene Valério, por favor. Tá bem. Em primeiro lugar, quero eu te agradecer por estar aqui neste momento e te parabenizar por esse lindo, né, encontro, esse evento que tu tá fazendo aqui conosco. E assim, ó, desde o primeiro dia que eu vi o teu podcast, tu me falou que eu vi as meninas, eu disse assim, eu quero isso pra mim, sabe? Quando aquilo toca o teu coração e tu diz, eu quero participar disso. Então, é um privilégio estar aqui contigo. Eu sou a Silene, então, Silene Valério, nascida em Bagé, no interior de Bagé, em Palmas, né, filha do Delmar e da Celani, mãe da Suiane. Então, hoje estou, né, como terapeuta integrativa e também produtora rural, que eu sigo agora, né, tocando em frente o que meu pai trouxe, né, e deixou aqui, tá, deixou não, porque ele está aqui, né, mas tô tocando, assim, levando, fazendo, aprendendo, digamos assim, tudo aquilo que eu não tive oportunidade quando era criança, né, e hoje, então, estou nessas duas funções e outras como mãe e tudo mais. Silene, conta pra gente, quem é a Silene quando ninguém tá olhando? Quando ninguém tá olhando, a Silene é aquela pessoa que gosta de ficar mais quietinha, mas também é muito criativa, é uma pessoa que gosta de persistente, eu acho que quando eu quero alguma coisa, eu sempre persisto. É difícil falar da gente, né? E uma mãe amorosa, é, uma terapeuta que está sempre pronta ali para acolher, para trazer um olhar de carinho para as pessoas. E a Silene tem sonhos? Sim, eu acho que todos nós temos sonhos, né? Sonhos de tornar cada dia melhor, evoluir cada dia, porque não somos ontem, nós somos uma pessoa hoje, nós somos outra, amanhã seremos outra. Então, a vida é feita de evolução, né? E eu busco muito, né, pela o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Então, para que eu possa ser cada dia um pouquinho melhor. Quem, quem foi a menina Silene? Quem foi uma menina tímida, cheia de medos, insegurança, cheia de dores, eu, digamos, da rejeição, me sentia abandonada, me sentia não pertencente. Eu fui uma menina com medo de me posicionar. Então, tudo isso eu vejo hoje, né? Precisei passar por várias terapias, por vários profissionais para descobrir quem é a Silene hoje. Mas é isso que eu vejo. Existe alguma lembrança da infância que ainda mora aqui dentro? A minha infância foi uma infância muito boa, digamos assim. Como eu te disse, fui criada na zona rural, né? Na campanha, participando, brincando com meus primos. Estudei na zona rural também até a minha quinta série, que naquela época era série. Então a gente ia para a escola, eu parava na casa de uma tia que ficava mais próxima, né? Então tudo isso são lembranças assim que eu trago comigo muito boas
E eu adorava ficar. Eu digo, eu sou privilegiada, porque eu tive duas famílias. Eram meus pais, né? E os meus tios, que eu parava com eles dos meus 7 anos até os meus 13 anos. Eu morei com eles durante a semana. Ia para casa só os finais de semana, com a minha mãe, com meu pai. Estudava, né? Passava a semana com eles, pra ir pra aula, Pra- Só pra eu entender, pra estudar, tu pra ficava estudar. lá. Pra estudar, porque era mais próximo, né? Ficava uns 2 quilômetros da escola, a casa deles. A minha já ficava uns 4 quilômetros. Então, naquela época, né, menina, não ir sozinha para a escola, enfim, aí parava na casa da minha tia e ia com minhas primas e outros primos que moravam perto. E a gente ia a pé, então, muito, muito bom, assim, minhas lembranças. Que legal, não sabia. É, Nossa, em Palmas, ali no Rincão dos Valérios. É um rincão que a gente tem a propriedade lá ainda, né? Mas a gente percorria esses quilômetros para ir para a escola. E Rincão dos Valérios, porque a maioria era a minha família dos Valérios que moravam ali, que foi campos que receberam de herança do meu bisavô, meus avós, né? E daí, então, se tornou só moradores Valério, por isso ficamos até hoje Rincão dos Valérios. amei saber disso. Que legal. Aham. Ah, não fazia ideia. Na escola Simões Pires, que hoje ainda tem, mudou de sede, mas continua a escola Simões Pires lá. E hoje já está mais evoluída, hoje já tem ensino fundamental lá. Se tu pudesse dividir a tua história em capítulos, quais seriam eles? Eu acho que foi a minha infância, que foi uma parte boa, como te digo, que eu fui privilegiada. A minha adolescência, que aí já não foi tão boa, porque o meu pai queria que eu viesse para a cidade para estudar, fez tudo, né? Comprou um terreno, construiu uma casinha, e eu não quis ir morar com a minha avó. E daí fiquei, né? Daí, só que nesse meio tempo, as minhas amigas da minha faixa etária, todas vieram embora para a cidade. E eu, a Silene, ficou meio perdida lá, sem saber o que fazer, sem saber, né? E a timidez, e a vergonha, e o medo não deixavam com que eu pedisse pro meu pai, agora eu quero ir para estudar. Então eu fiquei meio desorientada, mas, né? Foi passando, passando. Aí chegou aos meus 18, 19 anos, eu vim embora para a cidade para trabalhar. Aí uma prima me disse, olha, estamos precisando de uma funcionária num armarinho onde eu trabalho. E tu não queres ir lá? Eu disse, eu quero, ela tava passeando, né, em Bagé. Eu vou lá então falar com elas, porque naquela época, né, gurias, era só cara a cara, chegava e perguntava, tem vaga? Eu soube que estão precisando de alguém para trabalhar, eu gostaria de experimentar. Aí fui, né? E aí as donas lá me disseram, tu não tem experiência, mas a gente vai ficar um mês contigo. O que que tu acha? Fica um mês aqui, a gente te paga tanto. Se tu gostar, a gente te contrata. Se a gente gostar do teu desempenho, a gente te contrata. E o pai, aceito, então. Aí fui pra fora, avisei meus pais, né? Eu já com 19 anos, e voltei. Aí fiz o teste dentro de um mês, né? Daí adorei trabalhar, elas também gostaram. E aí me contrataram, fiquei trabalhando por 8 anos. Um mês por 8 anos. Aham, Que legal. 8 anos. E aí, tá, foi muito bom, né? Elas eram outra família para mim, digamos assim, né? Tenho muita gratidão. Não estão mais aqui nesse plano. E no Samir Armarinhos, que existe até hoje. E então, também, né? Aí comecei a fazer faculdade, não sabia bem o que queria, fiz direito, me formei em direito, porém nunca exerci, assim, trabalhei como secretária. Aí nesse meio tempo, é outra coisa que eu acho bem interessante, assim, que me marcou bastante, né? Aí eu eu voltei a estudar, né? Participava de concursos, e aí fui fazer o concurso da Brigada Feminina, primeiro concurso da Brigada Feminina que teve, né? Fiz, passei na prova escrita, aí começamos as atividades físicas para fazer as testes, as provas ali, né? Daí eu comecei a me sentir mal, e fui no médico, aí eu tava com cisto no ovário direito,
E aí tá, aí tinha que fazer cirurgia, tudo, e não tinha leito em Bagé, daí me disseram, por que tu não vai pra Colônia Nova? Aí fui pra Colônia Nova, fiz a cirurgia lá, né, graças a Deus deu tudo certo, precisei, né, tirar o ovário, que era um carcinoma. Eu digo outra coisa que, assim, eu sou grata, né, porque graças a Deus nunca mais voltou. Então eu te digo assim, ó, se oração de mãe cura, eu acho que foi minha mãe que me curou. Porque elas já fizeram até promessa, né? Se eu ficasse bem, que elas iam num cemitério que tem lá, que fica acho que uns 10 quilômetros, que elas iam a pé, ela e uma vizinha, né? Fazer o ritual todo, né? E, e elas foram, e aqui estou, graças a Deus, né? Tudo bem, fiz os meus exames anualmente, tudo bem, nunca mais aconteceu nada, graças a Deus. Graças a Deus. Ai, é isso. Então, quando eu penso nisso, né, a gente sabe quando uma mãe tá com problema com o filho, eu acho que toda mãe tem esse poder. Eu acredito hoje, com o entendimento que eu tenho, eu acho que foi as orações da minha mãe que me deram essa vitória. Meu Deus. Aí, como eu disse para vocês, né, fiz curso de Direito, me formei, mas não exerci na área, só trabalhava como secretária. Aí, nesse meio tempo, eu casei, aí engravidei da minha filha, estava trabalhando no escritório da advocacia. Aí, trabalhei até um dia antes de ganhar ela. Só que aí, né, para voltar, ia ter que pagar alguém para ficar com ela, ia trocar dinheiro, digamos assim, eu resolvi parar e me dedicar à maternidade. E aí, tá, me dediquei à maternidade, até ela uns 6 anos dela, não trabalhei. Só que aí, nesse meio tempo, ela com 6 anos, eu me separei do meu marido e aí sim, foi o período que eu me senti bem perdida, né? Eu não sabia para onde, por onde recomeçar. Só que eu não tinha vontade nenhuma de voltar para a área do direito. E aí comecei, né, pesquisar algum curso, alguma coisa, prova de desenvolvimento, tudo mais. Aí fiz curso de Reiki, aí que eu cheguei nas terapias e me apaixonei, né? O primeiro curso que eu fiz nem foi Reiki, foi a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, onde me auxiliou muito, eu pude olhar para as minhas dores, né, meus traumas lá de criança. E aí depois sim vieram outros, né, o Reiki, mesa radiônica, barra de axis, e aqui estou apaixonada, né, por tudo isso, e cada vez querendo descobrir mais e mais, para poder me ajudar e ajudar sempre outras pessoas. E é tão bonito ver isso, porque hoje tu tem um espaço em Bagé, né, e onde tu também outros profissionais também atendem lá e podem atender, né. Sim, tem. Aí eu não sabia de onde que eu coloco, né? Vou alugar um espaço para colocar. Daí coloquei primeiro na garagem da casa. Aí o espaço não tinha nome, aí, mas eu atendia tudo, né? Aí o ano passado, em 2025, o meu pai teve que vir morar na cidade comigo e eu tive que deixar para ele essa garagem e tudo mais. Aí eu digo, onde eu vou colocar? Aí montamos no chalé, nós temos um chalé do lado, né? Eu digo, tem que dar um nome para esse espaço, né? Aí surgiu numa meditação, assim, Aconchego do Ser. Aconchego. E muito forte esse nome, né? Eu disse, Aconchego do Ser vai ser. Então, é lá que eu recebo os meus clientes, é lá que eu também recebo os meus colegas que atendem lá, né? A Kelly, a Carol e o Silton também, atendendo lá. Qual foi o momento da tua vida que tu pensou assim: "Ai, será que eu vou conseguir? Não sei se eu vou conseguir". Teve algum momento que tu chegou a pensar? Eu acho que foi bem nesse meio das terapias aí. Eu me culpava muito por ter, né, ser formada em direito
e não estar disposta a Exercer. fazer aquilo. Aí será que eu vou conseguir, né? Eu sentia muito esse medo, assim, sei lá, medo do julgamento. Ah, Silene é formada em Direito, agora tá atendendo para outra área, que não tem nada a ver, sabe? Então, mas conforme foi me trabalhando, eu fui me aplicando, né, aquele conhecimento. E aí foi limpando tudo isso e, e eu conseguindo colocar para fora tudo aquilo que eu tinha vontade. Assim. Foi passando esse medo, digamos assim, de pensar que não ia dar conta. E hoje tu sente que tu tá mais alinhada com quem tu é? Com certeza, com certeza. Eu nem estaria aqui se fosse em outro tempo, né? Nem estaria aqui, sabe? A vergonha, o medo de falar, o medo de posicionar. Tu trouxe muito essa questão do direito, né? Que tu te formou em direito. Qual foi a decisão mais difícil que tu já tomou na tua vida? Tá? Eu acho que essa como é que eu vou te dizer? De encarar que eu queria realmente né, trocar, que eu não queria mais o direito, eu queria seguir mais, mudar isso. Foi difícil para mim mesma, sabe? De dizer, não é isso que eu quero, agora eu quero seguir outro. Mas quando eu consegui dizer, né, eu estou trabalhando agora como terapeuta, quando eu consegui dizer isso para as pessoas na rua, eu me lembro quando eu disse pela primeira vez para um professor meu que perguntou o que eu estava trabalhando, em que área. Não, agora eu não sou mais do direito. Hoje eu atuo como terapeuta. Foi libertador, assim, sabe? Então, que era uma dificuldade para mim ter que assumir isso. Que legal. Neste teu caminho, nessa tua trajetória, teve alguma mulher que te inspirou? Muitas, muitas. E tanto na mídia no digital ali, como também presencial, né? Eu passei por. Tu é uma das mulheres Ah, que me inspira muito, me inspirou e me inspira muito. E mas e naquela época lá, quando tu precisou tomar aquela decisão, teve alguém que te inspirou? hoje eu olho assim, e a minha avó paterna, ela me inspirava muito, Ah, sabe? que bom. Ela era uma pessoa muito corajosa. E o fato dela dizer, sempre ela me disse, eu confio em ti, minha filha. Então, parece que vinha aquela força dela quando tinha que tomar uma decisão, sabe? Até hoje, assim, é incrível como isso marca a gente. Então, sempre quando eu tinha que decidir, quando eu decidi vir embora para trabalhar, para estudar, eu pensava nela, porque ela era autêntica, assim, tudo que ela queria, ela conquistava, ela ia atrás. Obrigada. Mas conta mais pra nós sobre essa avó tão importante. Minha avó, ela faleceu, eu já estava trabalhando aqui, né? Eu já estava com 22 anos quando ela foi embora. Mas ela sempre me dava força, assim, vai, tu é capaz, pode, é o que tu quer. E às vezes meu pai ficava recomendando alguma coisa, mais na minha adolescência lá, e ela dizia, não, a Silene é tranquila, eu confio na Silene. Tu é a única neta? Não, não. Não. A netinha Das da. mais velhas, a penúltima neta. Tem uma mais velha que eu e tem. A netinha da vovó. É. Do que tu mais te orgulha e que as pessoas nem fazem ideia?
Aí eu me orgulho da minha coragem. Embora eu enfrento todos esses medos, todos nós temos medo, né? E eu tenho os meus medos, mas eu nunca deixo o medo sobressair, ultrapassar minha coragem. Então, eu mesmo com medo, eu persisto naquilo que eu quero. E, e a gratidão, né? Eu tô sempre grata, eu procuro sempre agradecer a tudo, me orgulho de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, né? Da família que eu tenho, da Ai, eu amo. filha que eu tenho. É igual a mãe. Adorei essa frase. Eu não deixo o meu medo ultrapassar a minha coragem. Uau, acho que diz muito sobre quem é a Silene, né? É, hoje eu me vejo assim, embora, né, eu fique receosa de não fazer, de não ir, tá disponível, por que não? Hoje, o que que as pessoas veem na rede social da Silene, mas elas não imaginam que existiu ou existe por trás? Eu acho que eu não sou muito de postar, de fazer, né, gurias, Kathleen, mas assim, ó, eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Eu não gosto de fazer muita coisa ali que eu não tô afim. Eu não mostro muita coisa ali, né? Até porque eu tenho muitas coisas, assim, às vezes não me dá tempo ali, mas eu acho que elas veem é, uma leveza, um aconchego, algo que é o que todo mundo diz que eu transmito ali, né? E é o que eu procuro levar, né, para as pessoas, até para a minha vida. Estou sempre me trabalhando para passar situações da vida com mais leveza, com mais alegria, com mais gratidão. E o que elas não vê ali, né, é que o que eu já fui, né, cheia de medos, de insegurança, de sentimentos de abandono, de rejeição, de não ser boa o suficiente. Existe algum momento na tua história em que tu sentiu que estava vivendo no piloto automático, só sobrevivendo, e que havia necessidade de, opa, vamos dar uma olhada pra isso aqui? Sim, logo depois que eu me separei, né, eu tava, tipo, sobrevivendo. Eu não sabia por onde começar, tinha medo de relacionamentos, não queria jamais. Então, e quanto ao piloto automático, né? Eu acho que isso aí faz parte da vida da gente. Eu acho que a gente tem que se policiar sempre para não cair no piloto automático. E eu tô sempre me orando e vigiando, como se diz, né? Porque é incrível isso. Quando tu vê, tu já tá ali, ó, às vezes aquele turbulhão de pensamentos e tu não sabe o que tu faz primeiro. Aí eu preciso da ajuda da Catherine. Assim. E, e é isso, eu tô sempre orando, como é que se diz? Orando, orar Orar e e vigiar, vigiar. né? Mas teve sim esse momento. Foi bem E desafiador. como é que tu observou, assim, teve algum clique que te deu e que tu disse, opa, peraí, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso, naquela época que tu te separou ali, que tu trouxe. Começou com a psicóloga. Eu levei a Suiane, porque ela estava precisando. Nossos filhos refletem as nossas dores, né? Então, estava refletindo nela. E daí, numa conversa com a psicóloga, eu tomei essa decisão de fazer algo que eu gostasse, de saber dizer mais não, porque eu estava dizendo sim para todo mundo. Então, foi trabalhado isso, né? O saber dizer não e eu viver mais o que eu gostava. Então, foi aí que eu procurei, aí eu já entrei no autoconhecimento. O primeiro curso que eu fiz, eu me lembro, foi com a Amanda Andréas, né? O Atman Infinity.
que trabalha muito ali, trabalha nossas crenças, né? Então, foi por aí. Foi a psicóloga que me deu esse. Trouxe o start. Legal. E daí, em seguida, eu já dei alta da psicóloga e já comecei a fazer os cursos, né, online. Começou a me ajudar. Uma coisa puxa a outra, e daí foi. Depois da gente entrar nesse meio, a gente não quer parar, né? É busca e busca. Que história da tua vida tu acredita que merece ser contada para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas? Eu acho que essa história, nos dois momentos. No momento que eu me senti perdida lá na adolescência, e teve um ser de luz, que foi minha prima que me perguntou se eu queria o emprego, né, lá. E eu, sem pensar, eu já fui. Não desistir, né? Não desistir. E no momento também que eu me separei, que eu fiquei também sem saber por onde começar, buscar alguma coisa, pedir para Deus, né? O que mais é possível aqui? Como pode melhorar isso? Naquela época eu nem sabia dessas ferramentas maravilhosas que é do Axis Com, que são as perguntas que a gente faz para o universo, né? Que não, a pergunta não é para te sair da conclusão daqueles pensamentos que tu acha que é certo, para abrir espaço para algo novo. Então, usar essa ferramenta e procurar ajuda. Tá te sentindo, né, perdida? Procura um profissional, procura uma psicóloga, procura um terapeuta, procura alguém para te ajudar, porque a gente não consegue sozinho. E fazer essas ferramentas, o que mais é possível aqui? Como pode melhorar? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Essa pergunta é bárbara. Assim, tu tá perdida, tu tá meio confusa do que fazer, do que seguir. Como eu gostaria que fosse a minha vida, universo? Me mostra, por favor. O que mais é possível aqui? Percebe que quando faz essas perguntas, se abre um leque de possibilidades, tu não fica na conclusão de dizer, ai, por que isso acontece comigo? Por que eu tô passando por isso? Né? Tu muda o foco não fica no problema, né? Quando tu diz isso, tu tá focando no problema, né? Quando tu diz, ai, por que isso tá comigo? E quando tu diz, como pode melhorar? O que mais é possível aqui? Tu quer possibilidades, né? E as portas se abrem para que o universo te mande. Te mande uma pessoa, uma leitura de um livro, um sinal, né? E nessas duas histórias que tu contou, o recomeço foi muito possível, né? Sim, Totalmente possível. sempre é possível. Sempre é possível. Sempre é possível, exatamente. Então, pro final, eu queria te perguntar, fazer duas perguntas. Se uma frase pudesse te definir na tua trajetória, ou quem é a Silene, que frase seria essa? E depois, qual a palavra, uma palavra, te definiria? Uma frase sempre persista, sempre tem um caminho. Tudo é possível quando a gente escolhe, quando a gente quer. E uma palavra, coragem. Ai, eu achei que seria coragem. Eu pensei, meu Deus, que trajetória corajosa. Minha amiga, eu quero te agradecer muito por tu ter tido a coragem de estar aqui. Foi um prazer te ouvir, foi um prazer poder contar um pouquinho da tua história. Um mimo por participar do nosso Ai, que podcast. lindo. Te Ai, agradecer. muito obrigada. Gratidão, né? Eu que agradeço poder estar aqui contigo, né? Ter convidado, ter o privilégio de estar aqui. Foi Esse um. teu lindo trabalho. Ah. Gratidão, amiga. Ai, que linda, maravilhosa. Tomar um rico de um café. Então, vamos tirar uma mensagem do Pausa que Move? Vamos ver o que será que vai sair aqui. Vou ficar sozinha. No Porópolis. Quem quer colher rosas deve suportar os espinhos. Porque sempre vai ter espinhos, né, no caminho. Mas a gente tem que entender que todos os espinhos, todos os caos que existem no meio do caminho é para nos fortalecer ainda mais. Então, quero aproveitar também para agradecer a Raquel Fetter, que nos disponibilizou o espaço hoje para a gente fazer a nossa gravação.
Obrigada mais uma vez, amiga. Quero agradecer a Isa, a minha videomaker como é que é? E social media e pessoas para assuntos todos que precisam é com a Isa. Muito obrigada. E se tu gostou desse conteúdo do podcast, se inscreve no canal, curte, para que a gente possa seguir aí contando histórias de outras mulheres que inspiram.